E aí, Padrões, aqui é o Level. E aqui é o Luan. E aqui é o Arthur. E bom, galerinha, hoje vamos trazer um tema diferente. Vamos falar sobre produção de filmes, que é uma coisa que a gente só vê no grande cinema aí, das telonas, do Cinemark, enfim, de outras marcas que distribuem o cinema para o Brasil. E hoje vamos estar falando de produção originária, assim, né? Algo nosso aqui mesmo, advindo do nosso território, da nossa cultura e de pessoas que estão dispostas a isso. E para isso trouxemos um convidado que está trabalhando no seu próprio filme. E com vocês, galera, Tilo, se apresente aí e nos dê uma pala. Saudações, galera, aqui é o Tchelo Andrade e estou mais uma vez com os meus amigos aqui trocando uma ideia. Já batemos mó papão aqui falando sobre filmes, né? E aí agora vamos falar sobre os filmes aqui da nossa comunidade, da nossa região, falar sobre o cinema independente e da luta que é fazer cinema no Brasil e também dos benefícios que o cinema já trouxe para nossa nação. Então fica com a gente aí que o papo vai ser 10 de 10. Fechou, galerinha? E pra isso, Luan, puxa a vinheta. E bom, Tilo, para começar o nosso bate-papo aqui, sabemos que você está trabalhando num filme curta-metragem próprio. Pode falar o título dele e um pouco de como é esse filme aí pra gente? De primeira demão, assim? Claro, podemos sim. Cara, estamos fazendo aqui, né? Já fizemos, na verdade, agora está em pós-produção, que é o Caminhos Secretos, que é o filme da Fundação Triunfo. É um filme que eu dirigi, e escrevi e dirigi, né? E também trabalhei na produção executiva. E o enredo do filme, ele tem uma proposta, acho que é importante a gente nortear a galera sobre a Fundação Triunfo, que é a organização da qual eu sou presidente, aqui em Piracicaba. Ela tem caráter nacional, mas as atividades principais da atividade acontecem aqui em Piracicaba, que é onde nós estamos, né? A diretoria está lá maior localizada. E nossas atividades ela tem como cunho fazer o enfrentamento da violência. A Fundação Triunfo, essa associação cultural, existe para enfrentar a violência. E as violências são diversas. E uma das formas de enfrentar a violência que eu, enquanto educador, acredito que nós temos que pensar e trabalhar com as pessoas, sobretudo o público jovem, é aprender sobre o passado, aprender a história da nossa comunidade. E aí na Fundação a gente constrói produtos culturais, quadrinhos, jogos, filmes, para poder ensinar a história, sobretudo a história da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua e do nosso Brasil, para o público jovem, para a molecada, para geral, mas focado no público jovem. E nós utilizamos uma linguagem que atende esse público. Não dá para fazer um filme com uma linguagem de cinema que a folhinha caindo, lembra desse meme da folhinha caindo? Não, nós precisamos falar a linguagem deles, por isso que a gente aposta também na cultura pop, para poder construir nossos produtos culturais. E o Caminhos Secretos vai nessa direção. Ele é um filme para falar sobre os patrimônios culturais da nossa cidade, da minha cidade, Piracicaba, e o enredo é sobre um garoto que ele tem uma mãe que é blogueirinha e ele gosta muito de jogar. E a mãe dele, blogueirinha, não dá atenção para ele, né? Ela tá sempre o tempo todo ali nas redes sociais, postando vídeo, isso e aquilo, e ela nunca consegue parar para jogar com ele. E aí um dia esse garoto descobre um jogo chamado Caminhos Secretos, onde ele precisa ler QR Codes que estão espalhados pela cidade, nos patrimônios culturais da cidade. E esses QR Codes liberam, né, colocam ele dentro de um jogo de realidade aumentada. E aí, ele vai viver várias aventuras, ele vai passando, né, por cada cenário, cada fase de jogo é um patrimônio diferente em busca de conseguir subir de nível, né? Ganhar XP e subir de nível. E nisso ele se depara dentro do jogo com inimigos que parecem ser mais reais do que o normal. E ele vai conseguir auxílio pela Fundação Triunfo, que é uma organização dentro do jogo, que está ali para ajudar os jogadores novatos. E aí o filme gira em torno disso, dele jogando esse jogo,
para aprender mais sobre o patrimônio, enquanto ele tenta chamar a atenção da sua mãe, blogueirinha, que parece não estar dando muita atenção para ele. Então nós temos um jogo, um filme, né, que tem essa estrutura de jogo gamificada e vamos explorar a relação de mãe e filho, sobretudo a mãe jovem, né? As mães jovens e solo nos tempos atuais, né? Em tempos de internet, como é essa jovem mãe, como pensar essa jovem mãe. Então o jogo vai nesse sentido, assim, o filme, ele vai nesse sentido, nessa direção, e ficou bem legal o resultado. E, ô Tilo, ele é... Desculpa te cortar, Leva. Ele é uma adaptação do mangá que vocês já produziram também na Fundação Triunfo. Não diretamente. Como nós temos um multiverso aqui, que nem a Marvel, gente, ó, aqui, ó. Bate no peito e fala que a minha quebrada tem Tá multiverso. Entendeu? Não é só a Marvel que tem multiverso, não, mano. A minha quebrada também tem. Como a Fundação Triunfo tem um multiverso de multimídias, né, de contação de histórias de diferentes segmentos, é o mesmo universo, mas não é a mesma história. Então o mangá tem uma história específica. Alguns personagens do mangá aparecem no filme também, mas não é a mesma história, entendeu? Então quem viu o mangá e assistiu o filme fala, é aquele cara lá, entendeu? Então tem essas spin-off. Exatamente. Então nós temos, porque nós queremos atingir vários públicos, né? Tem gente que prefere mangá, tem gente que prefere jogar RPG, tem gente que prefere filmes, então nós estamos construindo vários produtos culturais para atingir pessoas em diferentes segmentos, mas que têm o mesmo cunho, que é ensinar a história do nosso país, ensinar o folclore, os patrimônios culturais e naturais que pertencem à nossa comunidade. Até porque, né, o Brasil é muito rico em folclore e cultura, embora boa parte do público brasileiro não dê valor a esse tipo de coisa, né? Mas o nosso folclore, as nossas danças, culturas, comidas, enfim, tudo que abrange essa área é magnífico e muito diverso, tanto pela forma como o Brasil foi construído, quanto pela miscigenação de todos os povos que contribuem para isso no Brasil, galera. Então o Brasil é um país riquíssimo em cultura. Sim. Não só pensando no contexto macro, né? Desculpa cortar você, Level, rapidão, só para poder não perder o fio da meada do Arthur aqui. É a segunda vez que cortam Level, né, mano? Na terceira... Na terceira ele atira na webcam. Já o cara música. Mas assim, dentro do patamar óptico, assim, de uma lente maximizada do Brasil, a gente sempre pode ter várias referências do folclore e da cultura do Brasil. Então você pega lá o cordel no Nordeste, você pega as lendas e o folclore amazonense, você tem coisas também que acontecem no Sul, você tem assim, o Saci, Moapicaba, você tem essa coisa que se espalha pelo Brasil como um todo. Mas na nossa comunidade, no nosso bairro, também tem esse tipo de contexto, esse tipo de bens culturais, chamamos de bens culturais, tipo de memórias que infelizmente não foram tão popularizadas quanto essas, mas que também são importantes e também são muito ricas. Fazendo pesquisas aqui sobre a minha comunidade, cara, eu descobri coisas incríveis, assim, que dariam filmes, séries, jogos, tudo assim, ó, de 10-0 na Marvel tranquilamente, velho. Quem que é James Gunn aqui na minha quebrada? Tilo, tá certo. Principalmente em cidades igual a nossa, que é de interior, ronda muita lenda, cara. Lugares que eram cemitérios indígenas, que construiu... Tem construções em cima, casarões abandonados, que já foi alguma coisa, que pessoas frequentavam lá, aí rola lendas que é assombrado. Cara, aqui tem muito disso, cara, tem muito, principalmente interior aqui, vixi. Lenda de pequena. Moradores que se transformam em algumas coisas aí, que aqui teve bastante disso. Né? Não pode falar nomes, né, pra não ter problemas, mas aqui, vixe... Ronda lendas de moradores que se transformam em bestas nas noites de lua cheia, enfim. Sempre tem. Olha aí. Mas vai, Level. Vai lá, Level. Rasga o verbo aí, Level. O que eu ia falar é que a gente aprende mais sobre a nossa cultura, vamos falar assim, igual a grega, tal, essas coisas, depois que a gente sai da escola do que na própria escola. Porque na escola a gente aprende mais sobre egípcia e grega e já nórdica também. Nórdica. O que a gente aprende na escola? Saci, Iara, boto cor-de-rosa. Acabou. Sim. E olha só pra você ver, eu vou dar um contexto assim que é muito micro,
mas eu acho que faz parte de um contexto muito maior. Eu vou como vocês sabem, né? Mas eu vou retomar aqui pra galera que não sabe ainda. Eu vou nas escolas e jogo jogo de RPG com o pessoal. O jogo de RPG é um jogo onde você pode ser quem você quiser. O herói que você quiser. Você escolhe um herói e aí você joga com esse herói. E uma coisa que é muito comum entre os jovens, seja eles brancos, negros, meninos ou meninas, é que eles sempre querem ser personagens que são altos, fortes, loiros de olhos azuis. Entendeu? E isso não é por acaso. Não é porque, eu escolhi esse. Só escolhi esse porque eu escolhi, entende? É porque quando a gente assiste os filmes, isso é a paleta que aparece para as pessoas. Entende? Como se mostram aí. Tanto que se você pegar, por exemplo, os filmes da Marvel, os primeiros Vingadores, é isso. Você tem ali o Tony Stark, o Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América, enfim, você vê esses caras, eles têm uma coisa em comum, que é essa questão, né, de serem personagens estereotipados, entendeu? Se você pegar fantasia medieval, o que acontece muito é isso, é o cara ser esse padrão europeu, entende? Então é importante a gente desconstruir com isso, né? Se afastar. Não que não deva ter, não é isso. Essa não é a treta. A treta é ter só isso. Só esse tipo de coisa. Então a gente precisa lutar para ter sim uma diversidade de pessoas, para quando a gente tiver crianças brincando, né? Eu quero ser fulano. Eu quero ser ciclano, para que você tenha referência. Então, eu sou um menino branco de olho azul, quero ser o Thor. Beleza. Eu sou uma criança negra, não, eu quero ser o T'Challa, quero ser o Pantera Negra. Você tem essas várias referências e opções que as crianças podem ser e se espelhar. É claro que uma criança negra pode se inspirar num homem branco, numa pessoa branca, numa mulher branca, sem problema nenhum. Essa não é a questão é ter só isso, entende? Então quando você fala sobre audiovisual, você fala sobre histórias, sobre mídia de entretenimento, você também tem que falar sobre diversidade cultural. Entende? Sobre diversidade étnica também, né? De ter outras coisas ali. Então eu fico muito feliz de ver coisas. Hoje nós temos, por exemplo, os K-Pops, os doramas e as novelas turcas que também estão fazendo sucesso. Isso ajuda a diversificar o pacote de coisas que a gente vê e gosta, entende? Então é muito bacana. Embora as novelas turcas que eu tenha assistido, eu não vejo completo, por causa de mesmo ou outra, assim, eu percebo que também tem isso. Mesmo na Turquia, né, ali, que é um país islâmico, tudo mais, fica na Europa, obviamente, mas a Turquia tem um histórico, né, muito mais oriental do que ocidental, mas ainda assim, você vê que os personagens são muito Europa ali, Inglaterra, sabe, essa coisa assim, enfim. Mas é bom você ter uma diversidade cultural, assim, só pra ser mais da hora mesmo, entendeu? Quanto mais diversidade, melhor. Então você vai ter o Superman Dark, vai ter o Superman colorido, o Superman... Enfim, e assim vai até agradar uma parte grande da galera, entende? Então esse é o negócio, né? Só pra gente ter essa questão falando de diversidade cultural, sabe? Quanto tempo demorou pra nós termos uma série que fale sobre folclore com orçamento alto, com efeitos especiais legais, entendeu? Só tem uma série que tem isso. Você tem, talvez, o Sítio do Pica-Pau Amarelo seja a segunda. O Sítio do Pica-Pau Amarelo talvez seja a segunda série que teve mais orçamento para você ter efeitos visuais legais para falar sobre folclore brasileiro. Então, cara, não tem a quantidade, né, de vezes que foram feitas, quando se compara com o geral, é ínfima, né? E nós estamos falando de crianças, de pessoas, de de toda uma nação que se espelha, que conhece muito o que está lá fora e pouco do que está aqui dentro. Sim, o folclore brasileiro, eu acho que o Sítio do Pica-Pau Amarelo ajudou bastante a frisar pra galera, né? Mais de antigamente, né? Hoje em dia já não tem mais isso. Aí a gente tem a série também da Netflix, né? Cidade Invisível, que é uma boa série. Fala muito sobre o folclore brasileiro. E tem o orçamento Netflix, né? Então os caras podem fazer efeito especial, pode fazer tudo. Mas eu acho que mesmo assim, igual você falou, ainda a gente tá
nessa deficiência de coisa cultural brasileira, né? Tanto que as séries brasileiras hoje em dia estão tentando copiar o que tem lá fora, né? E deixando muito da cultura nossa aqui passar também. Ô, Luan, você falou uma coisa bem legal agora, mano, que é assim, se me permitem, né? Pode Você falar. falou que o Sítio do Pica-Pau Amarelo ajudou a divulgar muito o folclore brasileiro. Sim, concordo com você. Sim, Eu mesmo tive contato um pouco maior, porque eu via essas lendas também na minha comunidade e tal, né? Naquela época não tinha internet, então a gente saía na rua. a gente tinha lenda saía, urbana, né? a gente saía brincar na rua, ouvia umas histórias do cabeludo, cadeirudo, do homem do saco, então você não pode ficar. Isso ajudava a gente gostar dessas lendas, né? Mas sim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo ajudou a propagar isso, fomentar isso em nível nacional. O Sim, problema do Sítio do Pica-Pau Amarelo é que ele contou o folclore de um único jeito, entendeu? Esse que é o problema. Porque lembra, quanto mais diversidade, melhor. Então, se você pegar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Cidade do Invisível, qual a diferença entre os dois? É que um é pautado em ser uma coisa infantil e o outro já não. Entende? sim. Mas quanto tempo demorou do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a Cidade Invisível? Olha essa lacuna. Entende? Então, se você pegar o Thor, vamos pegar o Thor, por exemplo. Quantas vezes você já viu falar de Thor pelo cinema, pelas séries? Nananana? Tem diversos Thor, entendeu? Tem lá o Deuses Americanos do Neil Gaiman, tem a série do Thor da Netflix, que é uma série, acho que irlandesa, não lembro agora. Tem o Sim, Thor sim. da Marvel. Enfim, você tem várias versões do Thor. Assim, ele pode ser engraçado, ele pode ser gordinho, barrigudo, ele pode ser um Thor mais sanguinolento, ele pode nem ter um martelo, enfim. Então você tem essa diversidade de facetas para a mesma lenda que ajuda a tornar ela mais divertida, entendeu? Então, é a cultura pop, cara. A cultura pop é isso. Você tem ali uma coisa que transformada de um jeito, depois vai para outro, enfim. Se você pegar agora, nós estamos falando sobre o Superman, né? Superman teve a sua versão dark, agora tem essa versão mais colorida. Enfim, é isso. Um bom exemplo desse tipo de adaptação é o que a Disney fez com os contos dos irmãos Grimm. Você pega aí João e Maria, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, que não tem nada de criança quem vai ler os contos dos irmãos Grimm. Verdade. É muito obscuro e sanguinolento, mas a Disney pegou e transformou. Hoje a gente tem as princesas, que as crianças se inspiram, tem os príncipes, enfim, os vilões. É E quantas outro versões não tiveram, né? Da Bela inúmeras Adormecida, versões. da Branca de Neve, entendeu? A Bela e a Disney. Fera Então, também, você pega ali vários filmes, várias adaptações feitas de forma diferente. Exato. Enfim, mas a diversidade é sempre uma boa coisa, galera. É importante ter várias coisas, né? Da mesma coisa, talvez, ou coisas diferentes pra gente poder escolher. Eu hoje sofro, por exemplo, gosto muito de animes. Eu sou um cara que gosta de animes. Ou gostava muito de animes, né? Hoje eu já não vejo tanto porque eu vou procurar um anime pra assistir, é só Isekai. Isekai. Eu fico, mano, para com isso. Não tem um anime diferente. Às vezes até tem um diferente. Diferente também não me agrada, porque, e assim, só tem um. Tem 10 Isekai e um anime diferente. Aí eu vou ver o diferente. Aí não me agrada. Poxa, seria legal se tivesse, sei lá, um Isekai, um diferentão, um diferentinho, nananana, entende? Então, mas assim, os animes também operam em escala industrial, né? Operam em escala industrial, então eles vão fazer o que tá dando certo. Entendeu? Que nem a Marvel. Quando ela fez a formulazinha dela lá de equipezinha piadinha, nunca mais abandonou. Entende? Então, Isso até hoje. você tem que operar em escala industrial, então não dá para reclamar também, né? Então o negócio é que as coisas elas são feitas dessa forma, não só porque os caras gostam disso, mas também porque é que dá certo, os caras têm que ter rentabilidade. Então a discussão é sempre muito mais complexa, né? Então eu fico aqui procurando animes mais potentes, né? Que sejam diferentes, que tenham uma temática diferente de fantasia medieval, ou que fale de coisas que eu realmente acho interessante. Enfim, é raro acontecer isso, né? Ter algum
conteúdo diferentão que me agrade. Eu tô falando diretamente de mim agora, né? Um que me Eu tô surpreendeu, não querendo sair do tema, galera, mas já saindo um pouquinho, foi Gachakuta. Gachakuta me surpreendeu, eu gostei bastante. Sai um pouco do tema Isekai e é algo totalmente diferente, tanto em poder quanto em forma de explicar a história. Animação, pra mim Gachakuta me surpreendeu demais. Me surpreendeu também. E voltando ao nosso tema, Tilo, como a gente, você vamos lá. falou bastante sobre diversidades culturais, deu vários exemplos e tudo, e a gente queria saber como é o início do processo de um roteiro, cara. Como vocês começaram a elaborar o roteiro, quais foram suas inspirações, o que trouxe vocês a fazer o roteiro de Caminhos Secretos e como foi trabalhado isso? Boa, legal, mano. Cara, como eu trabalho com storytelling já há muito tempo, né? Storytelling. Assim, desde quando eu me vejo como pessoa. Inclusive, eu sempre falo pra galera, eu falo, gente, ó, se eu tivesse que existir nesse mundo sem contar histórias, eu não queria existir. Só pra Eu falei galera isso com ficar atualizada, Tilo. Galera, storytelling é uma habilidade que você tem de contar histórias. Isso aí ajuda muito pra quem vai fazer uma entrevista de emprego ou pra quem vai se promover em algum lugar, vender seu peixe. De forma, se você traz vários históricos do seu na sua bagagem, você vai contando elas pras pessoas. E o Tilo é especialista nisso aí, galera. Um exemplo de storytelling é quando você chega atrasado, né? Tipo, você se atrasa, aí você conta toda aquela história, nossa, então, eu perdi o ônibus, cara, eu acordei. Então, isso é storytelling. Contar uma piada também é storytelling, ela tem time, né? Ela começa de um ponto e vai em outra. E aproveitando o gancho aqui para fazer uma palestrinha, né? O storytelling vem disso, storytell, que é contar, isso, contar mesmo. 1, 2, 3, é isso. Quando você conta uma história, você tem os passos dela. O herói começa num lugar, sei lá, ganha um poder, enfrenta um vilão e depois beija a mocinha no final. Então você tem os passos, você tem uma ordem para contar as coisas. E aí, sempre falo, né, gente, se eu tivesse que existir no mundo, sem contar a história, eu não queria existir. E aí eu falei isso lá na Fundação Casa, quando eu dei aula de storytelling lá, a molecada falou pra mim assim, mas, ô louco, professor, ô louco, mano, e se você tivesse mansão, uns carrão, umas Porsche, uns iates, tá ligado? Você não ia querer? Mulheres. Então, essa parte aí, vamos deixar abaixo. E aí eu falei, não, cara, não, mas como assim, professor? O que você faria com 2 milhões, 10 milhões na sua conta, professor? Eu estava indignado. Eu falei, sabe o que eu faria com 10 milhões? Eu faria um filme. Aí eles travaram assim, cara, foi muito legal. Eles travaram porque eles não imaginaram que eu fosse falar mansão, champanhe, que não sei o que. Não, fazer um filme. Mas por que, professor? Porque se eu fizesse um filme, se eu tivesse 10 milhões, fizesse um filme, isso me deixaria feliz. Porque na vida é isso, né? Nós temos que fazer aquilo que a gente feliz. Não aquilo que parece nos deixar feliz. Ou aquilo que nós vimos que deixou o outro feliz. Entende? Eles ficaram brisando nisso, assim, foi mó legal, cara. Eu nunca me senti tão professor quanto esse dia. E querendo fazer um filme 10 milhões, eu falei pra eles ainda, 10 milhões não daria pra fazer um filme que eu queria fazer. 10 milhões é um capítulo de novela da Globo. Das 9. Eles não acreditaram. Ô louco, tudo isso pra fazer um capítulo. Eu falei, pra você ver como o audiovisual, né, como o cinema movimenta muito dinheiro no Brasil. Sim. E aí, eu tenho muita facilidade de storytelling, então quando eu já comecei a pensar ali a Fundação Triunfo, né, Arthur, respondendo a sua pergunta, as diferentes coisas da fundação, já fui pensando em várias ideias mesmo. Já fui, vou fazer um RPG, mas já vou deixar aqui uma ideia para um filme. Uma ideia para um mangá, uma ideia para alguma coisa, etc, entende? Então, quando veio a ideia de fazer um filme, eu já tava com ela meio ali já esquentadinha, entendeu? Só tive que pegar no esquema, né? Você deixou no gatilho, né? Você falou, não, isso aqui isso aqui vai ficar no meu balão de pensamento, a hora que eu precisar eu sequestro ela aqui. Isso, porque assim, o cara que trabalha com storytelling, o que ele faz? Quando ele tem ideia, ele anota. É importante, gente. Se você quer fazer livro, escrever qualquer coisa, tudo que você tem de ideia, você vai anotando. E aí você coloca no papelzinho, no bloco de notas,
numa gaveta, num diário, aonde você quiser. Mas se você trabalha com história, você precisa pegar, entendeu? E ter esse conteúdo para você depois ir usando em diversas formas, entende? E aí eu peguei ali uma ideia que eu tinha e escrevi um roteiro, como é curta-metragem, então foi mais tranquilo de se fazer. Escrevi o roteiro e chamei os voluntários da Fundação Triunfo para poder fazer uma leitura coletiva, para eles poderem validar duas coisas. A primeira é se a história estava interessante, e a segunda, também muito importante, era se aquela história era a Fundação Triunfo. Porque quando eu comecei a fazer o projeto de cinema, galera, a ideia era que eu fosse só fazer o roteiro, tá? Eu ia fazer só o roteiro, ia botar na mão de gente mais capacitada para fazer a direção, fazer a produção executiva, tudo isso. Então, o meu trabalho ia ser só fazer o roteiro. E aí, isso foi muito tranquilo também, Arthur, respondendo a sua pergunta, cara, é porque, como eu falei para vocês, né, a ideia do filme era falar sobre os patrimônios culturais. E como eu já tinha uma pesquisa muito ampla que eu tinha feito anteriormente para fazer o jogo de RPG, eu consegui usar tudo isso, sabe? Então foi tudo reciclado, assim. E aí, os personagens da história... Então, assim, foi bem tranquilo, cara, fazer o roteiro. Essa parte, gente, não foi sofrido, tá? O que foi sofrido é o que vem depois. Aí eu vou esperar nossos anfitriões aqui pra gente poder falar sobre isso posteriormente. Mas o roteiro foi bem tranquilo, porque eu já tinha, como eu falei pra vocês, alguma estrutura ali, tá? Algum entendimento do que eu queria fazer, da história que eu queria abordar. Mas normalmente roteiro também é difícil de fazer, galera. É muito difícil de fazer roteiro. Quando você tá assistindo um filme, você vê aqueles diálogos e fala assim, putz, né? Isso aí tá meio estranho. Pô, o cara, ninguém fala assim, entende? Então, é uma coisa que também dá trabalho, sabe? E quando o roteiro é muito bem feito, ninguém elogia. A galera só fala, não, Sim. o quê? Não, sim, e eu imagino o quão difícil é, principalmente a parte de dialogar, pra você não ter confrontos ali verbais, momentos, e as pessoas podem falar, pô, que conversa nada a ver, né? Igual a gente já presenciou esses momentos em algumas séries aí, que os meninos tá ligados, falam, nossa, o roteiro aqui tá uma porcaria. Roteiro safado, né? Roteiro safado. Tem filmes que você assiste e fala, pô, que roteiro preguiçoso, velho. Que tipo, o cara facilita tudo. Você vê que. Ele só vai, né? Então eu imagino o quão difícil isso é, porque você vai relendo, lendo várias vezes, muitas das ideias, por incrível que pareça, que quando a gente vai escrever ou falar sobre algo, as ideias nascem fora, quando você não tá trabalhando naquilo. Então é igual o Tilo falou, por isso que é sempre importante você anotar tudo, porque boa parte de ideias boas sempre vem fora, quando você não tá trabalhando, quando você não tá focado. Eu imagino o quão difícil foi. E as ideias mais íntimas, dando um exemplo aqui pra vocês, do Supernaturals, né? Nós estávamos falando Supernaturals antes de começar a live, galera. Mas assim, as coisas mais impactantes do Supernaturals, as coisas mais legais, elas surgiram a partir de ideias originais que o Eric, alguma coisa lá, teve. E ele trabalhou isso. Tudo que vem depois disso é apenas para fazer a coisa industrial. Lembra que toda semana tem que ter um capítulo. Mano, o cara tem que fazer, entende? E outra, então, né, entendendo do ponto de vista de trabalho de roteiro, essas coisas, você produzir um capítulo por semana é muito complexo, porque arrumar enredo para você preencher, linkar uma história na outra, vai ficar cheio de furos, você vai ter muito problema, porque o ócio criativo humano, ele não é instantâneo. Se você começar a produzir, tenta produzir um episódio de podcast por dia, se a gente fosse produzir, cara, você é louco, ia ser extremamente cansativo pra gente, e uma hora a gente ia começar a dar com a língua nos dentes. Sim, sim. E quando eu tô nos rolês, né, falando sobre o cinema, sempre me perguntam, sempre não, né, mas algumas vezes me perguntam, assim, por que tem filmes chatos? Por que existem filmes chatos e existem filmes que são muito bons, assim? Fizeram essa pergunta uma vez, eu sempre falo, galera, cinema é trabalho. É trabalho. Então você vai pegar ali, sei lá, um filme do Tarantino, e você vai pegar um filme da Marvel genérico, assim, sei lá, pega lá o Miss Marvel, tá ligado? A diferença entre esses dois filmes é o seguinte, é simplesmente o quão envolvido emocionalmente você dá com esse projeto. Por que, nessa mesma linha, né? Por que os filmes
às vezes deixam a desejar em relação aos livros. Quem lê os livros gosta muito mais dos livros do que do filme. Existem, assim, pouquíssimas exceções de quando o filme é melhor do que o livro. E aí, por que acontece isso? Porque muitas vezes a obra autoral, isso é, aquilo que eu faço, porque eu idealizei, eu pensei, passei várias noites, ela é muito mais potente. Um filme que o cara faz porque ele tem envolvimento emocional, ele tem aquela coisa de ter sonhado aquilo, ele é muito mais potente do que um filme genérico, não genérico, mas industrializado, vamos colocar assim. Porque as pessoas que trabalham num filme, galera, eles têm um emprego, entende? Então você vai fazer aquilo do jeito que dá pra fazer. Ah, Sim. eu vou pegar, é claro que tem todas as técnicas, tem a maestria, porque também cinema é arte, então você tem ali algumas pessoas que são capazes, que tem um talento à flor da pele, etc, etc. Mas no final você tem o quê? Você tem orçamento, você tem deadline, ou seja, um cronograma para poder cumprir, e você tem quem manda no filme, às vezes. Às vezes, quem manda no filme não é o diretor, entende? Por exemplo, o filme do Zack Snyder, né, da Warner lá, os filmes da Superman, Batman vs Superman, teve influência direta do estúdio, tanto que tiraram o cara do filme, velho. Tiraram o cara do filme do cara. O cara idealizou todo um filme, arrancaram ele e colocaram um outro pra fazer o filme do cara, entende? Pra você ver o poder que tem os caras que dá dinheiro pro filme. Então, no cinema, quem dá dinheiro é quem manda no filme. Existem poucos diretores, mesmo nos Estados Unidos, que conseguem falar assim, não, no meu filme você não mexe, entende? Então, a pessoa que faz o filme, ela tá ali cumprindo horário, tá batendo cartão, tá fazendo dela porque ela tem que receber, ela tem que ajudar a família, tem que dar leite pros filhos, entende? Então é isso. No final das contas, o cinema também é uma indústria, é uma fábrica, digamos assim. E aí, os filmes que se destacam, normalmente são filmes que são feitos por autores que sonharam aquilo, que imaginaram aquele filme, que ficaram, nossa, eu queria fazer isso e aquilo, entende? Então você tem poucas referências nesse sentido e tem filmes mais produzidos em larga escala, sabe? De escala industrial. Então essa é a diferença, né? Entre por que os filmes ficam tão interessantes e outros não. Alguns você sente que, agora, você falou do roteiro, né? Que os caras só vai, né? Roteiro preguiçoso, só vai. E eu só queria também aproveitar que eu tô com a palavra aqui, gente, para lembrar vocês e falar para nossa comunidade que está nos assistindo que o roteiro de cinema, ele não é um texto de literatura. Isso é muito importante de frisar, galera. O roteiro de cinema não é um texto de literatura. Então, quando você pega um livro para ler, tem ali, né? Era uma vez um garotinho chamado Level, que ele foi interrompido 3 vezes, e aí na quarta ele virou um Hulk, entende? Não é isso. O roteiro de cinema, ele é um documento técnico. E aí eu falo, gente, às vezes não, a maioria das vezes, ou sempre é muito chato ler o roteiro. Se você não for da área de cinema, você nunca queria gostar de ler um roteiro. Quando eu fiz teatro, né? Fiz A Bela e a Fera e fiz Fantasma da Ópera. O roteiro é horrível. Porque vem assim, aí no caso eu fiz o Gaston na Bela e a Fera. Gaston está caminhando pelo campo, encontra a Bela e Gaston fala Aí, olá, Bela. Você gostaria de ir até minha casa para ver os meus troféus? Aí fala 2, Bela. Aí a Bela responde ao Gaston. Aí depois, ambos caminham juntos até o vilarejo, tal. Cara, é muito técnico e coloquial. Então, assim, Sim. maçante. Ele é um negócio. E eu falo pra minha galera, né, quando eu dou aula de roteiros, quando eu participo de workshops, sou convidado para fazer algum tipo de aula que envolve o roteiro de cinema, eu sempre falo pra galera, olha, gente, o seu roteiro não é para ser um livro. Não esqueça, se você quer escrever um romance, vai escrever um romance. O roteiro é um documento técnico que vai ser lido por diferentes membros da sua equipe, seja o diretor de fotografia, a direção de arte, o ator, o gaffer, todo mundo que vai trabalhar no seu filme vai ler o seu roteiro. E aí o bom roteirista é o cara que consegue, dentro dessa lógica, fazer com que as pessoas consigam imaginar ou se aproximar da
ideia que ele tem. É claro que o diretor, ele pode mexer nisso. Mas quanto mais claro for a sua ideia, mais chances você tem do diretor manter a sua ideia. Porque roteiro é clareza, né? E o filme tem que ser muito claro para as pessoas. Então, quanto mais claro você conseguir colocar esse documento, essa descrição, né? Que nem o Arthur falou, que fulano está sentado na cadeira. Ele se vira e diz: olá, galera. Então você tem ali que é uma coisa muito chata de se ler. E aí o conjunto da coisa que vai fazer as pessoas imaginarem como vai ser esse filme. E aí o diretor de fotografia vai poder pensar: poxa, esse plano pode ser mais afastado, pode ser mais perto, a luz pode ser em cima, pode ter um backlight atrás. Então ele vai pensar, a partir do que você dá da sua narrativa ali, do seu documento, a melhor forma de realizar o trabalho dele. Então, no final das contas, o roteiro ele é isso, ele é um documento que vai nortear toda uma produção, né? Toda uma produção, uma equipe em diferentes setores. Por isso ele tem que ser mais burocrático, né? Ele tem que ser pontinho, tudo. Não existe espaço para você refletir. Ele pensou e ele se sentia que estava triste. Não, cara, não existe isso. É tudo muito objetivo. Ele está de pé, acabou. Não vou colocar, ele tá de pé, com a mão na cintura, pensando sobre tem que ser detalhista. Exato, é isso, é o objetivo. Ele tá de pé, ele tá sentado. É dia, é noite. Entende? E é isso. E se você colocar ainda muita descrição do personagem, o ator vai ficar bravo com você. Porque o ator tem o trabalho dele de colocar a intensidade, né, Gastão? Dá o restante da vida, isso. Você dá o seu traço ao personagem. É isso aí. Sim, você vai colocar até que o cara vai levantar o braço na hora. Não, o ator não quer saber disso. Ele quer saber. Ele vai entender o personagem. Ele vai falar: não, eu acho que esse personagem levanta o braço agora, não antes. Entende? Então é muito importante essa coesão na hora de escrever um roteiro que vai ser lido por toda a equipe e todo mundo vai colocar a sua parte. O ator vai colocar o seu envolvimento ali, o diretor de fotografia vai colocar as suas imagens. A direção de arte vai pensar o que vai colocar um pôster aqui atrás, a janela tem uma foto, enfim, tudo isso é que vai entrar ali na bagagem. E o roteiro e o filme, gente, é muito importante dizer isso, desde já, o filme é uma arte coletiva, é um produto coletivo, entendeu? É um negócio que é feito por muitas mãos, então é importante, quanto mais coeso for o seu roteiro, mais chances é do filme ficar parecido com o que você imaginou no final. Sim. Você tá falando... Pode falar, Léo. Você tá falando do roteiro. Você teve bastante alteração no seu roteiro ou você manteve o original mesmo? Cara, teve alterações sim. Como eu dirigi, eu mesmo alterei. Ó, o cara super. Eu ia sugerir também a ideia, tipo, alguém pegou, leu o roteiro e falou assim: ô tio, você não acha que isso aqui tá muito assim? Você não pode pôr dessa forma? Você não quer mexer nisso aqui? Se você teve influência de outras pessoas dentro do roteiro. Cara, na primeira vez, porque assim, o roteiro, gente, dificilmente o que você escreve é o que já vai ser filmado, né? Uhum. Então, como eu falei pra vocês, né? Eu fiz o roteiro e aí eu fui dialogar com os voluntários para ver se tava legal. Eles deram algumas feedback em relação à postura, né? Eu queria muito feedback de mulheres, mães, sobretudo, para ver se aquela mãe era uma mãe muito assim, inverossímil, né? Porque também tem isso. É ficção, mas não pode ficar muito mentiroso. Fica muito. A pessoa muito caricata, né? O povo já acha que não é muito isso. Realista. Exato. E aí eu fiz essa coisa assim. A alteração no roteiro, gente, como eu falei, foi muito de boa fazer o roteiro. Então, assim, não teve muita, sabe? Depois eu fui respondendo o Level, né, Level? A gente foi fazer a filmagem, cara, a gente encontrou muita limitação. O que ferra a sua filmagem, o seu set, cara, é o tempo, é o cronograma. Então nós tínhamos filmagens que eram no pôr do sol. Nós começamos a filmar às 2h, irmão. Entende? Pra poder filmar sem esse pôr do sol. E ainda assim, não conseguimos fazer tudo que a gente queria, cara. Entende? Só pra vocês verem a complexidade que é. Porque assim, gente, o seu roteiro, ele tá ali colocando como tem que ser. Mas a prática é muito mais difícil. Entende? Então pode chover, pode atrasar, pode não ter almoço, pode não sei o quê.
Cara, várias coisas aconteceram no nosso set, assim, que para impedir a gente de fazer o filme acontecer, no sentido como estava elaborado, só que o diretor tem que estar pronto para isso, entende? E é aí que entra o bom diretor. É o cara que consegue, o diretor, ao meu ver, ele é um cara que administra as crises, entende? Que vão surgir, e elas são inevitáveis, cara, elas vão surgir. Não tem como, entende? O cinema, é claro que quanto mais dinheiro você tem, melhor você tá para poder suprir isso, entende? Então, nós tivemos assim, um problema com o orçamento, não consegui trazer o figurino como eu queria, sabe? Então, tivemos que improvisar. Aí, no improviso, às vezes a máscara dos vilões, né, eles usavam máscaras, não estavam entrando. Aí, às vezes, o símbolo, que eles tinham um símbolo como esse daqui na máscara, né? E aí esse símbolo ficava dobrado, não ficava esticado, entende? Tudo isso a gente foram coisas que foi surgindo. E a gente teve que mediar tudo ali na hora de lutar, na hora de fazer cenas de luta. A galera, como nós não tivemos muito tempo para poder ensaiar, tudo por causa de orçamento reduzido, gente. Então, nós tivemos, nosso filme tem cenas de ação. E aí tivemos que fazer muita coisa na hora, entende? E aí o lugar que a gente ia lutar não podia usar no dia, porque assim, como o nosso filme tinha cenas que era muitas delas que eram externas, porque estão falando de patrimônios, né, da nossa sociedade, no dia que nós fomos gravar a cena de luta lá, tinha um lava rápido, velho, com uma mangueirinha a jato, tss, entende? Já saía no vídeo, já. Tipo, é o trabalho do cara, mano. Era um domingo de manhã. Mas, enfim, é o trabalho do cara, sabe? Então, assim, a gente lutou contra muitas coisas. E, assim, mesmo nesse sentido, galera, o filme foi filmado pelo menos uns 90% como eu imaginei. Né? Então, foi pouquíssimas alterações nesse sentido. Aí, depois, na pós-produção, alterou-se mais, entende? Aí ele teve mais alteração, porque daí a montagem do filme precisava de alterações. Por quê? O que acontece? Quando você filma o filme, né? É uma coisa. Aí na hora que você vai ver o conjunto da obra, fala, putz, aqui eu não vou conseguir. Aí foi mexendo, entendeu? Para poder conseguir fazer o filme ficar interessante, né? Não adianta nada se o filme ficar parecido com o que você queria que ele fosse, sendo que ele não tá interessante. Então é aí que entra também o trabalho do editor, né? Que é o cara que vai montar ali o seu filme, vai organizar as cenas. É legal dizer pra galera que tá nos assistindo que o filme não é filmado na ordem que ele é apresentado na tela, tá, gente? Então, se você viu lá, amanhã, a escureceu, amanheceu, não é assim que a gente filma o filme. A gente grava todas as cenas num único lugar de uma vez só. Aí tem uma galera que faz isso também, que é a assistente de direção, que organiza a ordem que vai filmar o filme. Então, por exemplo, nós tínhamos várias cenas em vários dias diferentes que aconteciam dentro da ordem do filme, que aconteciam no mesmo lugar, que era a casa do personagem principal. Nós não gravamos essa cena um dia, depois fomos lá, gravamos. Não, a gente gravou todas as cenas nessa casa. Então tinha uma cena que a personagem, a mãe, ela tá super alegre. Hey, hey! E tem uma cena que ela tá brigando, ela tá brava, sabe? E foi gravada em sequência. Aí que entra o trabalho do ator. O ator tá feliz em um momento. 2 minutos depois ele já tá bravo, velho. Porque ele tem que fazer isso, tem que tá chorando, sabe? Ele tava ali. E aí depois tá. Sabe? Então, tipo, é isso. Não vamos esperar o dia seguinte, tá ligado? Então. Esperar quando o cara estiver triste pra gravar, né? Não dá. Cinema, gente, é uma coisa que eu aprendi. Isso foi o meu maior aprendizado agora como diretor. Organização. Bom diretor é o cara que consegue organizar e gerenciar essas crises do seu filme, que vão ter muitas. E aí, como eu falei, quanto mais recursos, mais fácil fica de resolver isso. E aí, quando não tem recurso, você resolve com criatividade, com trabalho em equipe. Então, acho que depois eu posso falar sobre isso, sobre a equipe que estava comigo. Me deu muita confiança poder fazer esse filme acontecer. Pode falar deles agora, como que é por trás das câmeras, né? Como que é a equipe, como que é a montagem ali. Making como off vocês aí, separam, né? Como vocês separam quem vai fazer o que ali.
Ah, da hora, da hora. Cara, então, como eu falei pra vocês, né? A ideia era só eu fazer o roteiro, mano. Eu falei assim, ó, eu tenho muita coisa pra fazer aqui na Fundação Triunfo, né? Tem o jogo, tem aventura, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer. Então eu vou pegar, fazer o roteiro, botar na mão de uns amigos meus que são cineastas também, e que são mais competentes do que eu, para que eles possam vir a fazer, né? é, o filme, entende? Já tá aqui o roteiro e vamos nessa. Só que aí, eita, a minha luz aqui A acabou, luz. ó, tá vendo? Ó, no cinema pode dar isso, ó. Vocês precisavam de uma luz pra poder gravar o cara aqui e a luz queimou. E aí, como que faz? Então, aí É, já vai ao improviso. então, e aí eu falei, poxa, vou chamar a galera aqui, mas aí por vários motivos, né, o filme acabou, a produção iniciar, a produção acabou atrasando a demanda, porque eu realmente estava envolvido demais com coisas da fundação que eram mais urgentes, atrasou o processo, e os meus amigos que tinham uma agenda em determinado momento, naquele momento que eu precisei, eles já não tinham mais, porque eles também estavam fazendo os filmes deles, entendeu? E é importante dizer também, gente, que esse filme ele só existe porque ele foi contemplado na Lei de Incentivo à Cultura, né, a Paulo Gustavo, que é uma lei para o audiovisual, entende? Então, aí a Fundação Triunfo foi contemplada e pôde fazer um filme. Né? Nós ganhamos aí um prêmio de R$ 80.000 para poder fazer um curta-metragem. E aí, Nossa, que ótimo. 80 mil. Então, foi muito bom ter grana, mas ainda assim foi pouca grana, cara. É, não, nós 80 entendemos. mil pra uma Tem que produção enxugar. é pouquíssimo, Então, cara. por um curta ainda, cara, foi pouquíssimo, né? A gente Inclusive, conseguiu fazer. Tilo, uma das coisas que tá aqui no escopo pra gente conversar sobre é a questão do registro. Vocês têm que registrar o roteiro, tem que enviar pra alguém. Como é que funciona a parte burocrática disso? Legal, legal. Vamos em sequência aqui, só para não perder. Vamos Certo. por partes. Fala da equipe aqui que eu acho importante, porque esse filme foi feito com muitas mãos, e muitas mãos mesmo. Então eu falei, vou fazer só que o roteiro, chamar pra galera lá, não tinha. Daí a galera que eu achei que ia dirigir não pôde, né? Eu poderia chamar outras pessoas que não eram tão próximas a mim para fazer isso. Só que daí ia entrar um entrave, que era a questão do tempo, e eu teria que explicar para essas pessoas muito do que eu precisava do filme por causa da Fundação Triunfo. Esse filme não poderia ser feito de qualquer jeito. Ele precisa honrar as intenções da Fundação Triunfo. Afinal, é um filme da Fundação Triunfo, né? E aí nisso, o prazo esgotando, eu falei, acho melhor eu assumir o BO. Ao tempo que eu vou gastar para poder explicar pra galera o que é que eu preciso, é mais fácil eu mesmo fazer. E aí, cara, eu já tive experiência dirigindo filmes antes. Mas os filmes que eu dirigi antigamente, né, quando era mais jovem, mais moleque, tinha ali um orçamento de 30, 50, 100. Teve uma vez que a gente conseguiu fazer uma vaquinha e tivemos R$ 300, velho, de orçamento, mano. Então, esse era o nosso. Esse era o nosso esquema, assim, sabe, pra fazer filme. Os Aí quando eu caras falei, fizeram pô, o financiamento coletivo. 80 mil, eu preciso fazer um filme que corresponda a esse orçamento, né? Quer dizer, seja Sim. melhor ainda, né? Maximizar essa grana. E aí eu Fazer falei, o famoso milagre. então. E aí eu falei, poxa, e agora? Vou ter que eu dirigir, porque eu preciso manter essa estética a Fundação Triunfo. E aí eu falei, pô, já que eu não consigo eu fazer tudo, né? Por causa da minha falta de experiência, vou chamar gente capacitada para me ajudar no sentido amplo, né? Então, eu chamei um diretor de fotografia que tava fazendo o seu primeiro longa, né? Que é o Beto Oliveira. O cara tem uma empresa de cinema aqui na minha cidade. Inclusive, a Frame 7 é parceira. E é ela quem vai distribuir o filme agora que ele tá pronto. Então, assim, foi muito bom. Porque o Beto já tem muita experiência, né? Ele trabalha só com cinema há muito tempo. E ele soube ajudar a gente no sentido de que eu preciso para poder filmar esse filme. Equipamento, tudo isso já estava ali com ele. Mas o que resolveu mesmo meus problemas, cara, foi o Tarcísio Rafael, que foi o cara que fez a produção do filme, né? Nós precisávamos de locações, precisávamos de autorizações para poder filmar nos espaços,
autorizações para poder utilizar os espaços públicos. Então, ele resolveu tudo isso. Ele organizou o filme. O filme, quando eu peguei para dirigir, galera, tava uma bagunça. Aí o Taz, ele chegou e organizou todo o rolê. Indicou também, porque como as pessoas que eu conhecia estavam todas ocupadas, ele indicou novos nomes para que pudesse ali chegar e trabalhar no filme de maneira, assim, precisa, né? Inclusive, a minha assistente de direção foi indicação dele, né? Que foi a Wilma Alves, ela nos ajudou ali no processo de organização do filme também. E, por fim, a direção de arte, né? Por fim, não, né? Mas ali junto com isso, teve a direção de arte, que foi a Júlia, foi a primeira que topou. Desde o princípio, eu queria muito que ela fizesse a direção de arte. Ela topou ali o rolê. E ela já me deu segurança, porque ela, enquanto eu tava desesperado e procurando a equipe, ela já tava fazendo o filme, sabe? Ela tava montando ali as ideias que ela ia usar. Então eu falei, putz, eu tô aqui desesperado, mas a Júlia já tá trabalhando no filme, então o filme já tá acontecendo, entende? Sim. Então, cara, é muito bom, porque assim, a mina já sabia o que tinha que fazer. A parte dela, de direção de arte, ela sabia o que tinha que fazer. Não precisava esperar eu falar, faz isso, tá ligado? A pessoa, quando é profissional, quando ela tem autonomia, ela já vai e faz, entende? Então isso foi muito bom, porque a minha equipe tinha autonomia para fazer aquilo que que demandava a alçada dela, e a pessoa foi fazendo. Então, o filme foi se organizando conforme a equipe foi sendo montada, uma equipe de qualidade. O elenco, assim, foi um elenco que, assim, cara, eu cheguei na galera, assim, no segundo tempo, tá ligado? Sabe que você tem substituição? Aí entra aquela galera que faz o gol. Então, foi isso que rolou, cara. Porque a gente precisava muito de um ator mirim. E o Gabriel, que foi o Tito, né? Ele fez o Tito, o personagem chamado Tito. Ele é uma criança, cara. Ele tem 10, 11 anos. E aí foi um outro processo. Porque, assim, pra gente poder filmar com a criança, nós temos que ter autorização da vara da infância e da juventude, entende? Então aí entrou o meu amigo, né, o Paulo, também é diretor da Fundação Triunfo, que ele é advogado, e ele fez ali uma parceria comigo na produção executiva para poder administrar esse rolê, entendeu? Olha, não dá para pegar o moleque e botar na frente da câmera sem ter essas autorizações antes, cara, porque é uma criança, não pode faltar na escola, não, entende? Tem tudo isso. E aí, o Paulo cuidou desse processo todo, cara. Assim, eu fiquei super tranquilo, porque, gente, até hoje eu não sei o que ele fez, velho. Mas ele fez. A parte burocrática, né? Que alguém tem que tomar conta disso, a parte chata. Só chegou o documento. Na verdade, essa é a parte que pode te ferrar. Sim, se ninguém fizer, dá um problema. Cara. Porque imagina você ter um filme da hora, e aí depois você não pode mostrar esse filme, porque tem uma criança no filme e não tem autorização pra mostrar essa criança, tá ligado? Por mais que os pais tenham aprovado, etc, cara, não a lei brasileira, né, o ECA, tá aí pra isso, pra proteger as crianças. E aí nós, como somos da Fundação Triunfo, como somos pessoas íntegras, não podemos simplesmente burlar isso, né, ou não se atentar a isso. E foi a primeira coisa que eu me atentei, assim, cara, desde o princípio. Acho que meu maior trabalho, na verdade, foi criar um ambiente, não maior, mas o que eu mais me diverti também fazendo foi criar um ambiente agradável para que essa criança se divertisse no meio desses adultos. Só tinha ele de criança, né, cara? Então, assim, foi muito emocionante tudo isso. E ver os depoimentos dele falando sobre como foi brincar de fazer filme, cara, foi muito impactante. Então, depois teve a Beck também, que era a mãe, né? Foi uma indicação de um amigo, assim, acertamos de primeira. Conversei com ela. Na conversa eu percebi, falei, mano, essa mina vai ser a minha mãe, vai ser a mãe do meu filme. Aí eu já fechamos ali, cara, e assim, o elenco, cara, só entrou pra fazer gol, mesmo. Nós temos também no filme um capoeirista, e esse capoeirista eu preferi, ao invés de ter um ator que fizesse um capoeirista, eu realmente fui atrás de um capoeirista para poder fazer esse filme. E aí chegamos no Mestre Tizil. O maluco é brabo, velho. E assim, Eu ia falar que é o Ed. Oi? Eu ia falar que é o Ed. Do Tag.
Não, mano, veja. O filme, ele tem cenas de ação, tem a lutinha ali, pá. Além disso, o personagem que faz parte do universo da Fundação Triunfo, no filme, é o capoeirista, entende? Então ele tá lá no RPG, tá no mangá, e esse cara, meu, ele é idêntico. O Curtis, que é o Wagner Curtis, que é o ilustrador, ele já tinha feito lá em 2019 uma arte do Adrian, né, que é o personagem. E o Tizio era igualzinho, mano. Quando eu vi, eu falei, mano, tem que ser você, velho. Não tem como ser outra pessoa. E aí eu fiz o convite pra ele ficou super feliz, porque assim, ele nunca fez filme, né? Capoeira é com ele, mas cinema, ele ficou meio assim. Mas ele falou, eu topo, cara. Vai ser novo pra mim, mas eu topo. E aí foi, entende? Nós montamos ali um elenco bacana. Porque também é muito importante, galera, né? Que a gente saiba, no cinema, tem muita diferença em relação ao teatro, né, Arthur? E às vezes no cinema não é o cara que manja de atuação. Às vezes no cinema você precisa ter alguém que represente o que você quer que represente. Então é mais fácil você pegar uma dona de casa que é dona de casa do que pegar uma pessoa pra ser a dona de casa, entendeu? Pra Porque fingir o ali cinema, ser dono de casa, vamos falar assim. porque o cinema ele quer fazer isso, né? Ele quer transportar realidade. Não é uma regra. Mas a Sim. ideia é que o cinema ele quer deixar as coisas ser muito realista, entende? O diálogo tem que ser. Ah, ninguém fala assim. Olha só, meus amigos, boa noite, como vocês estão? Ninguém. E aí, mano, como que você tá? E aí, como que. O cara é brabo, meu. É isso, eles querem, Parece dependendo ser da o sua. mais natural possível, né, cara? Exato. Dependendo da abordagem que você quiser fazer pro seu filme, você consegue resolver sem precisar ter atores. É claro que o bom ator resolve também qualquer BO. Isso não tenha dúvida, gente. Mas às vezes também tem a opção do diretor, né? De falar, não, vamos botar essa pessoa aqui porque eu quero que seja algo natural. Eu vou falar Sim. sobre uma senhorinha que é cega. Então vou trazer um ator para representar essa senhorinha. Ou então eu quero fazer uma criança birrenta. Ao invés de pegar uma criança que não é birrenta e fazer ela ser birrenta, você pega lá uma criança birrenta e bota lá. Enfim, são alguns supostos exemplos aí. Mas tudo é possível, tá, galera? Dentro do universo criativo. Às vezes você quer fazer de um jeito, às vezes quer fazer de outro e tá tudo bem. Tá bom? No meu caso era isso. Eu queria um personagem, uma pessoa que lutasse capoeira, não que fosse ator. E Dizem, tem aquela famosa frase que é mais fácil você ensinar um lutador a atuar do que um ator a lutar pra fazer o papel. sim, cara, Não como sei o se é cara ia dar nessa ordem, mortal. mas dizem isso. Então, como que o cara ia dar mortal ali, fazer sinalização, porque a gente não tinha tempo, né? De chamar ali a equipe da Marvel pra poder treinar a galera que nem treinou ali, cena do Os Capitão dublês. América, né? Nós temos o escudo do Capitão América ali atrás do Luan. Eu gosto muito do Capitão América 2, Soldado Invernal, cara. E os caras demoraram Brabíssimo. 3 meses pra fazer aquela cena do elevador, velho, que dura segundos, entendeu? O Capitão América entra no elevador e ele fala, né? Ele fala, acho que. Nossa, eu gosto que ele fala. Mas Alguém quer descer, alguma coisa assim. Posso fazer Oi? isso o dia todo, né? Ele Isso. fala alguém quer descer, porque ele Isso, pergunta é alguém isso. quer descer. Alguém Tá quer certo. descer, aí começa uma treta. Prá. Mano, que cena da hora, velho. Eu vi o making-off daquilo, eu fiquei impressionado. Nós não tínhamos esse orçamento da Disney pra poder fazer esse treino todo, entendeu? Então eu Sim. já optei por trazer um cara que saiba lutar pra ele poder, né, colocar o corpo dele mais em evidência sem a gente precisar gastar tempo treinando isso. Então, Cizil resolveu essa parte muito bem, direção de arte. Depois nós tivemos o som, né? Eu sempre falo, galera, o som é muito importante e o som às vezes é subestimado. Eu mesmo tenho uma experiência própria com isso. Eu tenho um filme que eu gravei lá com um orçamento de R$ 100 e desses R$ 100 que eu tinha para fazer esse filme, eu gastei tudo em imagem. Tá ligado? Vou filmar do melhor jeito possível e o som eu filmo com um microfonezinho ali. Tá tudo certo. E Uma hoje, batata o som. e hoje eu só não mostro esse filme justamente por causa do som, cara. Ele é um filme que tem diálogos, né? Não dá pra ser mudo. E aí ele não funciona, né? Eu tenho vergonha dele justamente porque ele
não tem um áudio legal. Se tivesse na época, se eu tivesse, sei lá, pensado melhor como eu iria gravar esse áudio, sei lá, até dublado, sabe? Pegar os atores ali pra fazer uma dublagem, eu teria o filme ainda hoje e poderia exibir tranquilamente, mandar pros amigos, assim, porque ele ficou legal de um certo ângulo, cara. Não é o melhor filme que eu fiz, mas ele tá assistível. Estaria mais se fosse o áudio, entende? Uma prova do que o Cielo tá falando, galera, se você pegar um filme de terror e tirar o áudio dele pra assistir, vai ser um filme convencional, você não vai ter susto, você não vai se sentir tenso. A trilha sonora, né? A trilha sonora é o que te proporciona boa parte da experiência num filme. Sinceramente, Nosferatu, eu acho que se tirasse, eu ia falar, tô indo embora, que eu acho que esse filme não. Nosferatu. Exato. Eu assisti Pecadores agora e o Pecadores é isso, né? Nossa, Pecadores. Não concordo com você. Maravilhoso. Como você falou que é a culpa dos vampiros, cara? Pô, os vampiros são a melhor parte do filme. Ah, mano, o filme tava todo lá. Aí o cara bota Não, vampiro, o filme é bom. quebrou eu. Mas olha, eu vou defender um momento só dos vampiros que eu gosto pra caramba no filme. É a Que é a dança. dança. Eles cantando e dançando. Aquela Cena em cena. roda lá. Aquela cena Aquela é incrível. roda. Pra mim, aquela cena e a cena dentro do estabelecimento lá, com o menino tocando e a música transcendendo gerações ali, rompendo a barreira entre as Braba gerações e demais. o espaço-tempo. Cara, aquilo ali é cinema absoluto. Mas então, essa cena que você falou é o filme. É. O filme. Então, é que tá. O filme era isso. Só que daí os caras botaram vampiros. Não precisava dos vampiros, cara. O filme começa assim, ó. Era uma vez uma lenda que fala sobre um músico lá na Inglaterra ou na Irlanda. Era chamada de bardo. E esse cara tem o poder de transcender o passado e o futuro. Esse é o filme Esse é o rolê do Ryan filme. Coogler. Esse é o filme do Ryan Coogler. Inclusive, talvez essa cena, agora eu tô chutando, não sei se é verdade, tá, gente? Inclusive, eu acho que o filme dele começa nessa cena. Assim, quando ele pensou no filme, sabe? Ele falou, pô, eu queria fazer uma ideia assim do cara tocando num blues, e aí vem um maluco com a guitarra, aí vem uma mina dançando black, tá ligado? Um twerk. Eu acho que o filme dele começou com essa ideia. E nem o filme do Nolan, né, o Tenet, ele começa com a ideia da bala voltando pra arma, ao invés da bala indo. Então, tipo, às vezes, lembra, eu falei pra vocês, galera, no começo da live, anota as suas ideias. Então eu acho que o filme do Ryan Coogler, esse filme Pecadores, ele começa aí, agora não tenho certeza. Mas enfim, esse era o filme do cara, né? Mas voltando aqui pro assunto sobre a equipe, gente, é isso, assim, quando a equipe, antes de ter a equipe montada, eu tava desesperado, realmente, porque eu falei, mano, eu não vou dar conta disso aqui, eu nunca dirigi um filme com um orçamento tão alto, e esse filme precisa ser bom, não por mim, pela fundação, cara, é um filme que eu queria mostrar pras crianças, inclusive eu falo pra todo mundo isso ainda hoje, né, é claro que a gente quer ir pra festival, quer participar de festival, quer ganhar algum prêmio aí, mas o objetivo sempre foi levar esses filmes nas escolas, mano. Fazer a molecada assistir e gostar, velho, entende? Que eles consigam ver esse filme, gostar desse filme e não consigam ver tanta diferença assim entre as coisas que eles assistem, entende? Entre um filme da Marvel, entre as novelas da Globo, sabe? Que ele veja que tem a qualidade, uma parada que fala da comunidade deles, entende? Pra eles não se sentirem menosprezados, velho. Aqui nós não devemos nada pra ninguém. Aqui nós não devemos nada pra Marvel, tá ligado? Aqui é Piracicaba e assim por diante. Então, eu falei, esse filme tem que ter uma qualidade legal. Eu ia fazer um filme de ação, que ia ter lutinha, que ia ter efeitos especiais, tudo isso. Então eu falei, poxa, eu não posso fazer um filme qualquer, né? E sem essa equipe, cara, eu fiquei assim perdido. Ainda bem que a galera foi chegando, eu fui escolhendo bem as pessoas, inclusive pessoas que me entendem, né, como pessoas que eu já conheço fora do trabalho, né, que sabem do meu trabalho, sabem das coisas que a gente busca fazer, e que falam, não, pode deixar que nós resolve. E aí, o filme aconteceu.
Quanto tempo de produção foi pro filme ficar pronto? Cara, Do início, falando do início das filmagens ali até finalizar. sim, mano, já passaram-se aí é, 10 ou 12 meses desde o filme, desde que nós fomos contemplados, e o filme ainda não tá 100%, mano, só pra você ver. Leva Pra fazer o tempo, né? roteiro, para fazer o roteiro eu demorei uma semana, assim, né, de escrevendo e reescrevendo, foi uma semana. As filmagens foram feitas todas em 4 dias. Nós fizemos todas as filmagens em 4 dias. Mas para gravar esses 4 dias, nós demoramos 2 meses de trabalho. Entendeu? 2 meses ali organizando aonde vai filmar, quando vai filmar, o melhor hora para filmar, organizando a atualização, comida, que é muito importante, né? Essa galera tem que ser Sim. alimentada, tem que alimentar a equipe. Mano, e a galera fica puta se não tiver. Opa, foi mal palavrão aí. A galera fica danada se não tiver comida, velho. Todo mundo fica assim, é normal. É o básico da humanidade. Então, alimentar o pessoal, não só alimentar, mas também ter água, ter mimos. É muito importante tudo isso, gente. É legal quando o filme consegue manter a estabilidade emocional das pessoas, né? Porque, assim, é claro que o cinema ele tem disso, gente. Você vai trabalhar e às vezes você passa muito do horário. Não porque você quer, porque as coisas, infelizmente, vão dando errado, você tem que. Entende? E nós tínhamos 4 dias para gravar. Nós não tínhamos outro dia para gravar. Então, veja, nós perdemos, né? Nós tivemos que alterar algumas coisas por causa disso. Então, perdemos o pôr do sol. E agora? Meu, vamos ter que gravar na noite mesmo. Vai ter que ser isso. Entende? Então, e você não tem outro momento para gravar. E às vezes acontece isso em Hollywood, tá? A pessoa gravou ali a cena, não ficou boa. Aí o ator bonitão fala, viu, tô indo pra Londres, tá? Agora, tchau, depois você me paga. E vai embora, entende? Às vezes acontece isso, a pessoa vai embora e não tem outra cena. Aí fica essa daí mesmo. Aí você assiste e fala assim, poxa, isso aí ficou meio estranho. Porque é isso, porque é o que tinha, é o que dava pra gravar naquele tempo. Então, o cinema é uma coisa muito organizada, assim, muito de horário, sabe? Você tem que fazer naquele horário, senão não vai rolar. E às vezes aí você improvisa. A Marvel resolve tudo com efeitos especiais, né? Bota a telinha, bota fundo verde em tudo. Se não Bota tiver fundo verde gente pra gravar, põe gente no fundo em computação gráfica e já é. e vambora. Você vê o Capitão América 4, né? Que é um filme que eu gosto, mas você vê, putz, velho, caramba, Marvel, você tem dinheiro, velho. É assim que você vai fazer o rolê, não? Então a E a questão da demora, só para finalizar aqui, Arthur, a questão da demora é mais a pós-produção, né? Montagem. E as filmagens parece que é mais. Não, é isso, cara. Daí agora vem a pós-produção. A pós-produção realmente demora. Nós fizemos um primeiro corte para poder fazer uma estreia do filme. E esse primeiro corte ainda não é o corte final, mas já é um corte assistível do filme. Já dá para você sentir ali a potência do filme. Mas ainda não é a versão final. E só ele demorou 4 meses, entendeu? Bem 4 puxado. meses ali. E bastante coisa pra E fazer. ainda vai, a previsão, né, que foi me dada pela produção, pela Frame7, pela produtora, é que agora ele vai ter mais uma rodada de trabalho, né, e vai ficar pronto só em janeiro, cara. Dezembro, janeiro ali. Além disso, né, nesse período também agora estamos fazendo o som. Lembra que eu falei pra vocês do som? Então o Marco, né, o Marco Sartori, que foi o cara que fez a captação do som do filme, o som direto. Ele agora está trabalhando no filme, né, no mix. Mixagem de som. Isso, e na edição de som. Então ele vai pegar o filme, vai colocar toda aquela coisa bonitinha que você só sente, assim. Você não percebe, mas se não tiver, que nem o Arthur falou, é outro filme, tá ligado? Você não entende o filme direito. É tudo um conjunto harmonioso ali, é uma orquestra sinfônica, onde se um músico falhar, a melodia já era. É isso. E aí, nesse ponto, o Marco vai trabalhar agora na mixagem de som, na edição de som, né? Isso vai até o final do ano.
E aí depois nós temos mais uma rodada de efeitos visuais que vão ser alterados, muitos deles a pedido do diretor. Algumas coisas que eu vi, eu particularmente não gostei, e vão ser alteradas para ficar mais perto do que eu imaginei. Mas, e também a outra parte importante do filme, galera, que é tratar a cor do filme. Um filme de um jeito, né, que nem o filme agora ele tá com um tom mais cinza, porque não foi tratada a cor ainda, mas assim, cara, a cor do filme já dá uma outra coisa. E o filme é um filme pra criança, então ele tem que ser colorido, ele tem que ter uma vivacidade, assim, tem que ter um brilho. Isso também O dá um color trabalho. grading, né, que o pessoal fala. Isso, color grade. E o desenho de cor também é feito por um profissional, tá, gente? Então, você vai ter um cara que ele é especialista nisso. Ele vai pegar o filme, vai falar com o diretor e falar, olha, qual que são as cores que você quer para esse filme? E ele vai trabalhar a cor do seu filme a partir disso, a partir das emoções que você quer colocar, né? Lembra que cinema é audiovisual, né? Ele é a visão também. Então, às vezes, uma maçã muito vermelha, ela dá um tom. Uma maçã mais saturada dá uma outra emoção. Então, o cara, ele entende disso. E isso também é uma coisa que é feita na pós-produção e é uma coisa que demora. Tá? Demora porque esses filmes são filmados com máquinas que tem ali 4, 8K, né, de gravação. Então são equipamentos robustos que demandam máquinas boas para trabalhar, para poder renderizar tudo isso. Então o cinema ele é caro justamente por causa dessas coisas todas, gente. Esse maquinário todo não é barato. Então, se for colocar aí assim, chutando bem básico, 20 mil só de uma câmera, mais 15 mil de uma lente, entendeu? Mais 20 mil de um Ronin, né? De um Steadicam, o microfone, lapela, tudo isso é muito caro, né, gente? Então, nós não compramos nada. A nossa equipe já tinha isso, os profissionais que foram contratados já tinham isso, por isso que esses caras são bem remunerados também, né? Para eles poderem pagar por esses equipamentos que eles adquiriram, eles né? utilizam. E assim, eles ainda é baixo, tá, gente? O salário que essa galera ganha, assim, o cachê que essa galera ganha em relação ao quanto eles deveriam realmente ganhar, ainda é baixo, né? Pensando no orçamento do nosso filme. O pessoal cobrou ali muito próximo ou um pouco só abaixo do que normalmente deviam se pagar por causa do orçamento, entende? Nós tínhamos um orçamento que tinha que fazer tudo que tinha que fazer dentro disso, né? Então, só para vocês entenderem que realmente, galera, cinema é uma coisa que gasta muito e os nossos profissionais brasileiros, né? Muitos deles não são remunerados adequadamente, porque ainda estamos construindo esse caminho, sabe? Agora que nós tivemos essa lei, Paulo Gustavo, né, de uma lei que surgiu lá na pandemia, mas só veio realmente a distribuir, a trazer verbas para a galera em todo o território nacional no ano passado, entende? Então, veja, a pandemia terminou em 2022, se não me engano. 2023 ainda teve alguma coisa assim, mas já estava mais tranquilo. Sim. Né? Então, você veja, a galera no audiovisual teve muito impacto. Então, essa lei surgiu para isso, né? Para poder tentar trazer sobrevida. E olha, foi só notícia boa. Separei para vocês aqui uma notícia que é bem legal, que em 2024, que foi o ano da Paulo Gustavo, o Brasil movimentou 70,2 bilhões de reais e gerou mais de 600 mil empregos, cara. E maior do que o setor industrial, cara. Entende? Então, é muita coisa, sabe? O cinema é poderoso, é uma coisa poderosa. Ele precisa de mais fomento. O que tem é legal? Em relação ao que nunca teve antes, né? É bom? Mas precisa de mais coisas, sabe? Precisa de mais espaço, de ter mais visões diferentes, né? Pra gente poder falar do Saci na Amazônia, o Saci no Rio Grande do Sul, que são Saci diferentes, né? Falar da linha Ela Seca, que é a lenda aqui da minha cidade, né? Falar das lendas aí da cidade de vocês. Então, precisa de muito fomento e esse é o caminho, sabe? A gente
fazer e mostrar. Mostrar que é possível fazer, se virar para conseguir construir, realizar e buscar cada vez mais apoio, né? Falando comunicando bem tudo isso. Enfim. Então, galera, cortando level pela 4ª vez. Brincadeira, mas rapidão, você sabe mais ou menos se eles vão disponibilizar nos cinemas ou YouTube? A galera que não conseguir assistir, igual, se eu não me engano, você vai querer distribuir primeiro em Piracicaba, logicamente que é o correto. Você acha que eles vão mandar para algum tipo de streaming também? Tá legal. O streaming é uma possibilidade. Eu conversei com a produtora, a Frame 7, e o objetivo maior, assim, é no sentido de ir nas escolas mesmo, né? Levar esse material para trabalhar nas escolas. Mas depois disso, nós temos os festivais, que é tentar ganhar o mundo através de festivais, entende? Mostrar esse trabalho que foi feito através de festivais, buscar premiações, por que não? Streaming também é uma possibilidade, até porque alguns streamers vão pagar para você poder colocar o seu filme lá, né? Se você conseguir, claro, você vai enviar o seu filme, se a Netflix curtir, né? A Netflix acho que nem tanto, porque ela não trabalha desse jeito, mas tem outros streamings que fazem isso, né? Eles selecionam alguns curtas-metragens que vão exibir lá. E aí eles dão uma remuneração, alguma coisa assim. Não é muito, mas pelo menos já custeia essas viagens, né? Essa coisa da produção, essa distribuição do filme. E aí, cara, dependendo de como o filme estiver sendo repercutido em festivais, em outros lugares, ele não vai aparecer na internet, entendeu? Pelo menos por enquanto. Porque é isso, alguns festivais pedem que você não tenha seu filme exibido em algum lugar. Por exemplo, como que você vai colocar o filme no streaming como um exclusivo original Netflix se ele tem ali no WhatsApp do Zezinho, tá ligado? Se ele tá passando lá no canal de ligação, não dá, né? Aí você me quebra, galera. Você tem que ter uma certa originalidade. Aí não é exclusivo, né? De qualquer forma. Aí não é exclusivo. Mas qual que era a outra pergunta? Beleza, Arthur? então, tio. Qual que era a outra pergunta que você ia fazer, mano? Manda aí, se quiser fazer a pergunta. Não, já ia encerrar, pra gente não alongar muito, talvez fique sobrando material aí para um próximo podcast pra gente falar sobre produções originárias daqui, né, das nossas regiões e tudo. E queria agradecer, Tchelo, mais uma vez pela sua participação dentro do nosso podcast. É sempre um prazer estar te recebendo aqui. Você é um cara que traz bastante conteúdo, bastante informação, uma pessoa muito estudada, sabe do que tá falando e vive, né, o que tá falando, que é o mais importante, na minha opinião. Exato. É um projeto muito bonito, que é a Fundação. Um projeto incrível, a gente ama de paixão Acompanha esses lá. projetos, essas coisas. Acompanha você por todas as redes sociais, inclusive, aproveitando o merchan aí, faça sua divulgação mais uma vez, suas redes sociais, Tchelo, fazendo um grande Legal, favor. cara. Obrigado aí pela oportunidade, galera. Sempre bom estar com vocês aqui. Ó, gente, vocês podem me achar no @Tchelo1999, né? Tchelo com TCHELO, 1999. Vocês podem achar o trabalho da Fundação Triunfo também no @fundacão.triunfo. É só botar Fundação Triunfo que aparece aí nosso trabalho. E essa é a segunda vez que eu tô vindo pra cá. Na terceira eu vou pedir música, entendeu? Ou melhor, na terceira vocês Por que ficam não? me devendo um lanche. Vamos fazer. Fechou, Tchelo, fechou. E galera, pra você que acompanha o nosso canal aí, por favor, não deixe de estar compartilhando, indicando pros seus amigos e fala aí, Luan, qual é o nosso @, onde pode estar acompanhando a gente. Solta o verbo Isso aí, @digação.podcast. Estamos em todas as redes sociais. E também não esquece de estar se inscrevendo aqui no canal, deixando o like, né? E tá compartilhando esse podcast também para quem quer conhecer mais sobre o Tchelo aí, sobre a Fundação Triunfo. E também não esqueçam de clicar no sininho aí das plataformas de áudio que vocês também estão ouvindo o nosso podcast, para não perder nenhum episódio que sai toda semana. E é isso aí, galerinha. Uma boa noite a todos vocês, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que você estiver vendo, e que a força esteja com vocês. Falou, valeu.